vereadores que estão aqui acompanhando essa nossa sessão e a todo o público presente, mais uma vez, bom dia. Estive aqui nessa tribuna na semana passada para mostrar a minha indignação, a minha insatisfação por tudo aquilo que tinha sido feito e dito com relação ao ataque, principalmente a crianças e a intolerância às religiões do nosso país. Eu estou sentindo que estamos vivendo um péssimo momento, um momento raivoso, em que as pessoas têm lançado mão de uma ideologia barata para tentar atacar e, muitas vezes, denegrir a imagem de grandes lideranças de instituições que, ao longo de anos, de centenas de anos de sua existência, têm feito um grande papel. Falei na semana passada que o Fantástico ele não tinha feito um segundo sequer de comentário referente ao que ocorreu no MAN. O Fantástico ficou em silêncio. Pois bem, nesse domingo agora, o Fantástico se pronunciou. Eu nunca vi atropelo de tanta lei na Constituição brasileira como foi feito agora com essa matéria no Fantástico. Quase 15 minutos de matéria tentando defender o indefensável. Chamaram um advogado para fazer a defesa da liberdade de expressão unilateral. A liberdade de expressão, ela tem que ser para mim e para você. Eu tenho o direito de discordar do que você pensa e você tem o direito de discordar do que eu penso. A liberdade de expressão não pode ser exclusiva de uma minoria ou de um segmento. Liberdade de expressão assegurada na nossa Constituição, ela é para todos. Aí me vem a revista Veja, do dia 4 de outubro, e coloca a matéria, essa gente incomoda. E fala aqui, exclusivamente, discorrendo dos evangélicos. Como se o Brasil, ele fosse exclusivamente formado por evangélicos. O fato é que esse público, especificamente, tem se posicionado contrário àquilo que tem sido imposto sobre a sociedade brasileira, que é exatamente a restrição da liberdade, vereador Bispo Jair, de estar cultuando ou expressando o seu credo, a sua fé, e feito de forma assintosa, de forma ofensiva, demeritória, e a gente fica só observando isso, e as pessoas querem que a gente aceite isso calado, em silêncio, ninguém fala nada, ninguém se pronuncie, porque tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo nada. Ainda que a gente vá preso, a gente vai falar. Ainda que a gente venha morrer, a gente vai falar. Não ficaremos em silêncio. Ninguém vai fechar porta de igreja no Brasil, ninguém vai prender os seus líderes e nós vamos ficar calados, aceitando como se isso fosse normal. Não é normal. A nossa Constituição assegura a liberdade de culto, a nossa Constituição assegura a liberdade de expressão. Ainda seguindo na mesma linha, a revista Isto É, no dia 6/10, publica um quadro aqui, em que ela diz assim, o furacão conservador e outras tragédias artificiais. E aí, começa a usar algumas expressões aqui ofensivas, quando diz que a virulenta epidemia evangélica. Veja o termo em que se é tratado o segmento evangélico por uma figura que não vale a pena a gente falar aqui, porque, infelizmente, ele tem, na sua mentalidade, o desconhecimento desse segmento. Então, infelizmente, a gente não vai nem citar o nome, porque não vale a pena citar. Mas você sente a intolerância nas palavras, em cada palavra desse texto absurdo, pequeno, mas extremamente ofensivo, intolerante, que foi colocado na última palavra pela figura aqui. E só para que as pessoas compreendam por que os evangélicos estão reclamando, é porque eles se pronunciaram contrário à forma como foi exposta a figura da criança. Aí o Fantástico me traz um defensor do Conselho Tutelar, que não havia se pronunciado, para dizer que não tinha nada errado, tudo estava correto. Bem,
para não falar que eu falei apenas por conta da intolerância religiosa, a nossa indignação é porque crianças estão sendo expostas, estão sendo usadas sim. Essa semana a mesma Veja me traz esse absurdo, e eu não vou poder falar mais, por causa de R$20, um pai e uma mãe deixam a criança numa cela com estuprador. Que país é esse que a gente está vivendo e que as pessoas que defendem o contrário não podem nem defender as crianças do nosso país? Que futuro nós estamos querendo para a nossa nação quando nós não podemos ter o direito de defender as nossas